Imagina a seguinte cena: uma sala de reuniões, perfeitamente iluminada, o ar-condicionado naquela temperatura gélida de escritório e gráficos lindíssimos projetados numa tela imensa. Alguém está lá na frente, apresentando dados cruciais, tipo números que podem mudar o rumo de todo um departamento. E, no entanto, metade das pessoas na sala está com o olhar fixo no vazio. Nossa, é um clássico. Aquela luta para não piscar devagar demais, sabe? Ou então o brilho das telas de celular refletindo no rosto de quem tenta esconder que já perdeu o fio da meada faz tempo. Exato. A informação está ali, a importância financeira ou estratégica é óbvia, mas o cérebro de quem assiste simplesmente desliga. Vira ruído branco, né? E então, do nada, quem está palestrando faz uma pausa. O tom de voz muda, a postura relaxa um pouco e a pessoa diz: olha, isso me lembra de algo bizarro que aconteceu ontem à noite. É instantâneo, é um fenômeno mesmo. Todas as colunas se endireitam na cadeira na hora. Os celulares são colocados com a tela para baixo, em cima da mesa. Total. Os olhos cravam em quem está falando. E a grande questão que fica é: por que isso acontece? O que existe na arquitetura de uma narrativa que torna o cérebro humano fisicamente incapaz de ignorar ela? E é exatamente isso que a gente vai desempacotar no mergulho profundo de hoje. Estou bem animado para essa nossa análise. Eu também. A gente vai investigar a ciência e a estrutura por trás de uma história irresistível. Vamos cruzar biologia pura com táticas avançadas de comunicação e entender, assim, a maquinaria invisível que faz do storytelling a ferramenta de persuasão mais poderosa que existe. E olha, a urgência de dominar essa maquinaria nunca foi tão grande, viu? A gente vive num ambiente que está absolutamente saturado de informações. Dados, planilhas, relatórios, tudo isso é uma comodidade barata hoje em dia. Qualquer inteligência artificial gera isso em segundos. Verdade, muito rápido. Pois é, o que diferencia uma mensagem que é assimilada de uma que é sumariamente descartada é a forma. Não importa se o objetivo é fechar um contrato milionário, manter uma sala de aula atenta ou até defender um ponto de vista no jantar. O cérebro humano evoluiu durante milênios para processar o mundo através de histórias. O conhecimento só ganha valor real quando consegue furar essa barreira da atenção, né? E para entender como furar essa barreira, a gente precisa ignorar um pouco a literatura e olhar para a biologia pura. Porque o que realmente acontece dentro da nossa cabeça quando ouvimos o início de uma boa história, não é poesia, é química. Exatamente, é química pura. Pesquisadores que estudam o funcionamento do cérebro, tipo o biólogo molecular John Medina, apontam para uma pequena estrutura lá no fundo do nosso cérebro chamada amígdala. Quando a gente detecta um evento com carga emocional, a amígdala entra em ação e inunda o sistema com dopamina. O que é fascinante sobre a dopamina aqui é que ela geralmente tem essa fama de ser apenas o hormônio do prazer ou da recompensa. Mas o papel dela no processamento de informações é uma questão de sobrevivência, é sobre eficiência energética. Como assim eficiência energética? Então, o cérebro humano consome cerca de 20% de toda a energia do corpo, o que é um custo altíssimo. Para não esgotar as reservas, ele precisa filtrar um verdadeiro oceano de estímulos sensoriais que chegam a todo segundo. Nossa, faz sentido. Ele joga muita coisa fora. Quase tudo. A imensa maioria das coisas ao nosso redor é descartada para economizar bateria mental. Mas quando há uma emoção genuína envolvida, a liberação de dopamina atua como um sistema de alarme que sinaliza: atenção, algo crítico está acontecendo, grave isso. Pensando nisso, me vem uma analogia quase visual na cabeça. É como se a dopamina fosse um marca-texto fluorescente na mente humana. Gostei dessa imagem. Sem a emoção, o cérebro apenas lê o texto da realidade em preto e branco. É tudo monótono, tudo tem o mesmo peso. Aquela apresentação de resultados cheia de gráficos é percebida pelo cérebro só como um gasto desnecessário de energia. Então, entra por um ouvido e sai pelo outro. Ele não quer gastar calorias com aquilo. Perfeito. Mas com a emoção ativada, o cérebro pega esse marca-texto e grifa a informação em amarelo neon. Ele basicamente diz: olhe para isso, marque isso, porque isso importa para a nossa vida. É um mecanismo muito brilhante. Na verdade, cria-se uma espécie de post-it mental.
A química cerebral cola uma etiqueta na memória que diz, literalmente, lembre-se disso. E esse é o verdadeiro X da questão na comunicação moderna. É a diferença entre falar sozinho e ser ouvido. Exato. A métrica de sucesso de quem quer transmitir uma ideia não é o volume de dados descarregados. A vitória real é conseguir colar esse post-it na mente de quem escuta. E a cola que fixa essa mensagem é o estímulo emocional. Mas aí a gente esbarra num problema prático imenso. Se o objetivo biológico é gerar essa dopamina para colar o tal post-it, como é que a gente aciona esse gatilho de propósito? Não dá para forçar, né? Pois é, ninguém pode simplesmente olhar para uma plateia e ordenar emocionem-se agora. A emoção precisa ser provocada de forma orgânica. E é nesse ponto que entra um conceito fascinante das fontes que a gente está analisando hoje, as âncoras, ou âncoras emocionais. As âncoras. Se conectarmos isso ao panorama geral, elas são essencialmente atalhos cognitivos. Exato. E o exemplo clássico que sempre surge para explicar isso é o filme O Rei Leão, da Disney. O clássico dos clássicos. Quando tentamos lembrar desse filme anos depois de assistir, quase ninguém recorda imediatamente de um monólogo complexo ou das falas exatas. O que vem à mente, com uma força quase palpável, é o impacto da debandada dos gnus e a imagem do pai do Simba caindo. Sim, caindo para a morte, traído pelo próprio irmão. Isso. É uma imagem profundamente carregada de peso, né? Muito. O que explica a eficácia estrondosa dessa imagem é como o nosso próprio repertório entra em jogo. Especialistas como Rob Burke definem essas âncoras como ferramentas que permitem à audiência captar algo complexo em questão de milissegundos. Tipo um download instantâneo. É como um arquivo compactado, de computador. Em vez de gastar meia hora tentando explicar o conceito abstrato da traição familiar ou o luto de uma criança, você evoca a cena do desfiladeiro. O cérebro de quem assiste faz o resto do trabalho pesado sozinho. Ele descompacta a imagem, preenchendo as lacunas com emoções que já estavam armazenadas ali. Mas é aqui que a coisa fica realmente interessante, porque eu sinto que existe uma armadilha enorme aí. Uma armadilha? Como assim? Pensa comigo. Se a tática é usar atalhos emocionais e referências para compactar informações, não existe o risco de quem fala se fechar na própria bolha? Ah, sim, com certeza. Porque, se eu começar a puxar referências da minha própria bagagem, da minha infância, dos meus filmes obscuros favoritos, eu vou focar apenas no que me emociona. Mas e se a minha âncora não significar absolutamente nada para quem está do outro lado? Não bate, né? Não seria um erro assumir que o banco de dados emocional da plateia é idêntico ao nosso? Isso é sem dúvida o ponto cego número 1 de quem tenta usar narrativa sem entender psicologia por trás. E a solução para isso nos leva à regra de ouro do storytelling, que as nossas fontes destacam: as histórias são sobre a audiência, nunca sobre quem as conta. É algo que parece tão simples, mas é contraintuitivo na hora de aplicar. E é a verdade mais difícil de ser digerida por oradores. Para que a âncora seja de fato um atalho eficiente, é obrigatório mapear antes as dores, os medos e as aspirações de quem está escutando. O banco de dados que precisa ser acessado é o deles, não o seu. A sua referência não importa se não encontrar ressonância lá do outro lado. Nossa, isso muda tudo. Significa que a preparação começa muito antes da primeira palavra ser dita, né? Com certeza. E a aplicação prática disso, mencionada nos textos, é fantástica. Pensemos num cenário escolar. Um professor que precisa motivar uma turma de alunos que está à beira de um ataque de nervos, só esperando as cartas de aceitação das universidades. Aquele momento de pura tensão na vida de qualquer estudante. Exato. O objetivo do professor é passar a mensagem de que eles não devem ter medo do fracasso. Se esse professor ignorar a regra de ouro e focar em si mesmo, ele vai contar uma longa história sobre como o seu primeiro artigo acadêmico foi rejeitado por uma revista científica. O que para um adolescente ansioso com o futuro imediato soa como um problema completamente alienígena. A conexão é zero. Exatamente. A estratégia correta de ancoragem é procurar figuras que esses jovens já reconheçam de antemão. O professor poderia trazer a trajetória do Walt Disney, que foi demitido de um jornal por, entre aspas, falta de imaginação. Ou a Oprah Winfrey, que foi retirada do cargo de âncora por ser considerada inadequada para a televisão. Perfeito. Porque essas histórias criam um recipiente seguro para a ansiedade de quem ouve.
A mensagem não dita passa a ser: se esses gigantes falharam de forma tão humilhante antes do sucesso, não passar na faculdade de primeira não é o fim da linha. A âncora pega aquele medo palpável que os alunos estão sentindo e amarra num conceito cultural compartilhado de superação. A mágica acontece justamente porque o atalho pertence ao mundo dos alunos. É a empatia servindo como veículo. Mas há um cuidado técnico aqui. Antes sequer de tentar garimpar qual atalho usar. Existe um crivo inicial. São 4 perguntas vitais que precisam ser respondidas de forma implacável antes de estruturar o discurso. Sim, as 4 perguntas cruciais. Para quem eu quero falar? O que eu quero dizer de verdade? Qual é a mensagem central irredutível? E a mais dolorosa delas? Como isso é minimamente relevante para a vida dos outros? Dar palavras vagas como tenacidade, risco ou companheirismo. Nossa, o instinto padrão é colocar a definição do dicionário num slide e ler em voz alta, né? O que é terrível. A ciência da narrativa exige associar esses conceitos a detalhes cotidianos. Sim, dar textura para a palavra. Por exemplo, companheirismo não é uma definição sobre sinergia de equipes. Companheirismo é a imagem de 2 soldados exaustos dividindo o último gole de água num cantil. O risco não é uma análise de mercado. É aquele momento em que o empreendedor aperta a caneta com força e assina o contrato que pode falir a empresa. É literalmente dar um corpo físico e um rosto a ideias invisíveis. E mesmo dominando essas âncoras e traduções visuais, existe ainda uma barreira. Qual? A ordem. Se essas imagens perfeitamente escolhidas forem jogadas na ordem errada, o cérebro não libera dopamina e a atenção vai embora. Para entender essa arquitetura cronológica, as nossas fontes trazem a estrutura dissecada pelo Robin Kermode. Ele pegou o modelo mais replicado da história humana e demonstrou por que ele funciona tão bem na biologia do cérebro. Tudo começa com o famoso Era uma Vez. Ah, clássica porta de entrada. A pesquisa do Kermode desdobra a narrativa em 5 passos inegociáveis. O passo 1 é justamente essa introdução. É o momento de situar a audiência no tempo e no espaço, montar o palco. E logo na sequência vem o passo 2, estabelecer o estado normal das coisas, como a rotina funcionava antes de qualquer problema surgir. E muita gente tenta pular isso, né? Quer ser muito dinâmico e pula direto para a ação. É um erro comum, destrói a engenharia emocional. Se a paz não for estabelecida, a ameaça não tem peso. O cérebro precisa reconhecer qual é a linha de base pacífica para conseguir sentir o impacto quando ela for rompida. É o equivalente a assistir a um filme de ação onde tudo já começa explodindo, e o roteiro nunca mostra por que aquelas pessoas estão lutando. Fica exaustivo rápido demais. O que nos joga para o coração de toda a estrutura, que é o passo 3, o conflito. Onde a mágica acontece. É o momento em que algo interrompe abruptamente o estado normal. Um meteoro entra em rota de colisão, ou o herói descobre uma traição, ou um concorrente lança um produto que ameaça o mercado de um dia para o outro. O passo 3 é fundamental porque toda história, sem qualquer exceção, exige um conflito. É a fronteira entre o antes e o depois. Lembra da biologia que falamos no começo? A amígdala não dispara dopamina para alertar sobre coisas que estão funcionando em perfeita segurança. Claro, ela é um sistema de alarme. Ela dispara quando detecta perigo, incerteza, ameaça à sobrevivência, seja um predador na savana ou o medo de a empresa falir. Exato. O conflito é o estopim que injeta dopamina e acorda a plateia. Sem o abalo do passo 3, não há motivo fisiológico para prestar atenção. O cérebro volta a dormir para economizar energia. Só que deixar a audiência pendurada em estado de estresse não ajuda. E aí que entra o passo 4, o desenlace. A poeira baixa e a narrativa mostra a resolução. O caminho que foi percorrido para contornar a ameaça. A resolução acalma a amígdala. Mas Kermode aponta que uma narrativa com propósito não pode terminar só com alívio. Isso nos leva ao passo 5, que é o que separa uma anedota de uma história transformadora. O passo 5 é a mudança de ação, ou mudança de atitude. Significa mostrar claramente o que se aprendeu com o conflito, estabelecer um novo normal. Então, amarrando tudo isso,
Quando a gente cruza a necessidade de dopamina, os atalhos emocionais e esses 5 passos que vão do normal, passam pelo conflito e terminam numa nova atitude, fica óbvio que o storytelling não é um acessório retórico. É um mapa cronológico de, digamos, manipulação química natural. É incrível. O passo 3 injeta dopamina e os passos 4 e 5 oferecem o exato local onde a mente vai colar aquele post-it amarelo fluorescente. A biologia e a estrutura trabalham juntas para gravar a informação a ferro e fogo. E isso muda a forma como consumimos e compartilhamos informações hoje. Vivemos cercados pela ilusão de que dados puros são autossuficientes. Mas dominar esses passos demonstra que a informação bruta é apenas a carga a ser entregue. O verdadeiro poder está no veículo emocional em que ela viaja. Se não tiver o motor do conflito e a gasolina da dopamina, a carga não chega, ela fica esquecida. Larga no meio do caminho. E isso nos deixa com uma provocação gigantesca para quem está escutando a gente hoje pensar a respeito. Algo que desafia frontalmente o modo como o mundo corporativo opera. Se a ciência comprova que toda a narrativa precisa obrigatoriamente de uma quebra da rotina e de um conflito real para acionar a amígdala, para forçar o cérebro a prestar atenção, o que acontece com a maioria da comunicação institucional moderna? Aquela comunicação que tenta ser impecável e livre de riscos. Exatamente. O que acontece quando líderes gastam fortunas para comunicar uma mensagem totalmente asséptica? Pintando um cenário onde nada nunca dá errado, onde não existem falhas a serem superadas, será que o esforço contínuo de criar mensagens 100% livre de conflitos acaba gerando comunicações que são biologicamente, fisicamente impossíveis de serem lembradas? É um paradoxo incrível? É algo fascinante para se ponderar da próxima vez que qualquer um de nós estiver sentado numa daquelas salas frias, assistindo a uma apresentação perfeitamente segura e, completamente esquecível. Até a próxima análise, pessoal.